procura os tais que assim o adorem. A primeira classe que Deus procura é a classe de adoradores. A segunda classe que Deus vai procurar se chama a classe dos fiéis. A Bíblia diz no Salmo 101, se não me fala a memória, quando Deus está procurando alguém, ele diz assim: os meus olhos procuram os fiéis na terra. A terceira classe que Deus vai procurar é alguém disponível para ele usar. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo número 22, versículo 30: procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha tapando o muro, e Deus falou, o mensageiro volta para a negativa. A quem eu achei, Jeremias 5, vai por entre as ruas e ver alguém que esteja disponível. Não achei ninguém. Deus sempre está procurando alguém para usar. Mas a Bíblia diz no Salmo 89, versículo 19 e 20: oh glória, achei a Davi, meu servo, e começando logo o ungir. Eu creio que Deus olhou para celebrar aqui e está dizendo: achei, 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 achei. Tem alguém aqui que está disposto? Eu vou te dizer uma coisa: se alguém olha para você e diz, não tem espada, não tem lança, não tem escudo, mas ele tem coragem e está dizendo: eu vou, Deus conta comigo. E Davi começa a conversar com Golias, ou melhor, Davi começa a conversar com Saul. E quando Davi começa a conversar com Saul, Saul percebe a disponibilidade de Davi. Davi está querendo. E quando ele está percebendo que o Davi está querendo, ele vai começar a entristecer e colocar na mente de Davi algumas coisas. Primeiro, ele vai dizer assim: ei, esse homem que você quer encontrar, ele peleja desde a sua mocidade. Você não tem histórico, você não tem um currículo para encontrá-lo, para batalhar com ele. O seu currículo é muito pequeno. Você não conhece o que é batalha. Você sabe o que você não conhece a guerra. Você não tem estratégia da peleja. Davi olha e diz: segura aqui, ó rei. Um certo dia eu estava cuidando das ovelhas de papai e apareceu lá um urso. E o urso disse: eu vou acabar, vou destruir. Porque o urso pensava que comandava. Olha aqui, é uma conjecturação e um pensamento do pregador, tá? Quando eu vejo esse urso indo, é porque ele já tinha ido outras vezes. E normalmente quando você vai e volta, você diz: aqui quem domina é eu, aqui quem faz é eu. Aí chegou o mocinho e foi lá na casa do papai e recebeu uma unção. Quando essa unção chegou, o urso chegou e disse: agora eu vou pegar mais uma ovelhinha do pastor Davi. Quando ele foi meter a besta, Davi pega o urso e o mata. Quando Davi está falando com Saul, ele vai dizer: lembrei-me também do leão que comandava lá no território. Depois que a unção chegou lá, eu matei urso, matei leão. E o Deus que me deu vitória no urso e me deu no leão, desse gigante ele vai me dar também. Sabe o que interessa dizer essa noite? É a memória de Davi. Davi não se esquecia os feitos de Deus ontem. Davi tinha uma memória de elaborar, organizar e arquitetar o que Deus fez por ele ontem. Quando você está diante de uma batalha, o que você precisa trazer é aquilo histórico do que Deus já fez. Porque o que Davi está dizendo? Deus já fez antes, vai fazer agora também. Deus já operou antes, vai operar agora também. É aquilo que a carta de Hebreus vai dizer: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Davi está dizendo: eu tenho variações, mas Deus não entendeu ainda. Quando você olha para a batalha, quando você olha para o gigante e não reconhece o histórico, você vai dizer: sou vencido. Você vai ser coisa, como diz o baiano, é na prega aberta, vai arrebentar comigo. Mas quando ele olha para o histórico, ele está dizendo: Deus já fez, Deus ainda faz e Deus vai continuar fazendo. A memória de Davi é coisa tremenda, porque Davi está trazendo na sua mente exatamente aquilo que Deus já fez. E quando Saul está percebendo que ele está determinado a fazer, o Saul era terrível, irmão. Moça, o Saul era demais. O Saul disse: ele quer. Já tentei desanimá-lo e não consegui.
Já sei o que eu vou fazer. Coloque esses aparatos, toma aqui. O meu escudo, a minha lança e as minhas vestes. Ô irmão, imagine aí, o cidadão quase 2 metros, que a Bíblia diz que saiu sobressair os ombros, colocando o manequim, olha aqui, 50 no tamanho 32. Imaginou? A Bíblia diz que Davi, eu gosto da tradução antiga, que diz assim, tateava, balancei e eu consegui sair. Sabe isso? Davi está vestido com aquela armadura e sabe que embutiu um pouquinho dele em Davi. Está entendendo? Porque se Davi vence, mas a armadura de Saul vai gritar, venceu porque tinha um pouquinho de mim mesmo. Venceu por eita glória. Eu tenho um conselho de Deus para você. Siga o que Deus está direcionando para você. Você não precisa ser mais um. Deus quer que você faça a diferença no meio dos demais. Eu vou falar mais uma vez. Eu acho que só meia dúzia entendeu. Deus não quer que você seja mais um. Deus me chamou com exclusividade. Existem algumas coisas no ser humano que é diferente aquele que é. Por exemplo, a sua voz, a sua marca no dedo polegar, a sua voz, o seu DNA, tudo, a sua biometria é exclusivamente seu. Sabe por quê? Quando Deus fez você, Ele não criou machéritos ou uma cópia. Ele fez você com personalidade, com desejo. E Deus está dizendo, para de olhar para o outro, querer ser igual ao outro. Porque Deus quer usar você do jeito pastor, mas eu não canto do jeito que ela canta. É com essa voz que Deus vai te usar. Pastor, eu não prego do jeito que ele prega. É desse jeito que Deus vai te usar. Deus é só olha aqui para mim, o que tem de gente, se pudesse, irmão, matar o outro para tirar a capa, porque o sonho dos irmãos de José era ter a túnica de José, só que a túnica de José foi feita pelo tamanho, da maneira, da forma, não entendeu ainda? Essa voz foi a voz que Deus te deu, eita! Senhor, dará a minha face, aleluia! Aleluia! Só que Davi olhando isso, não sei trabalhar com isso não. Não, isso aí não dá certo não. Mas você vai batalhar como? Olha aqui para mim. Batalha de Deus? Se vence são as armas de Deus. A batalha de quem? As armas que você tem que usar são as armas que Deus vai dar. Aleluia! Então para de estar copiando, para de estar pesquisando de Deus, qual é a arma que o Senhor quer para essa batalha? Oh, aleluia! Oh, olha aqui, sai a pesquisa na internet e diga, bota o joelho no chão e diga, olha aqui, porque Deus é um Deus tão extraordinário que para cada batalha Ele tem uma arma e para cada batalha Ele tem uma estratégia. Você precisa entender que a estratégia do seu irmão não serve para você. Cada uma aqui Deus usa de uma maneira e de uma forma, está entendendo ou não? E Deus está dizendo, desce, porque eu tenho uma estratégia nova. Eu estou pregando para uma geração eleita aqui. Eu estou pregando para uma geração eleita aqui. Levanta a mão direita e a mão esquerda. Mão direita e a mão esquerda. Bota a mão direita, alguém à tua direita e a mão esquerda. Se possível, alguém à tua esquerda. Dá uma balançada e diga assim, velho, Deus tem armas novas para você. Deus tem arma nova para você. Deus tem arma. Você Deus tem direção nova para a tua vida. Olha aqui, você vai sair dessa língua estranha que você tem dentro do dia que você se converteu. Deus tem coisa nova para você. Deus sabe, eu tenho uma unção, sai dessa unção de 90 anos atrás da vida. Deus tem coisa nova, coisa. Olha aqui, irmão. Quando Davi olha e diz, eu saí não. Olha aqui para mim. O Davi vai ter uma estratégia muito séria, muito direção de Deus.
A Bíblia diz que Davi desceu ao ribeiro. Diga comigo, desceu ao ribeiro. Primeiro, o caminho que Davi vai trilhar é um caminho de descida. Não entendeu, não? Vou falar de novo. Davi está se preparando para a batalha e ele vai descendo. Quanto menos você se esvaziar de você, quanto menos você dizer assim, eu não posso. Mas ele, eu não faço. Mas tem gente que fica dizendo assim, irmão, mas Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas para ter a vitória teve que descer, meu filho. E quando Jesus quer Zaqueu, que entrar na casa de Zaqueu uma urgência, Jesus diz, desce depressa. Jesus está dizendo, todo tempo aí, desce, meu filho, desce que eu quero entrar na tua casa. Desce, eita. Enquanto tu vai descendo, tem coisa nova de Deus chegando, tá entendendo, irmão? Davi desce. E a Bíblia, olha que isso é muito sério, irmãos.